Olá, tudo bem? Começando aqui o mais um de Carona com a Mi. Hoje vim trazer para vocês uma reflexão a respeito da história de Abraão e Sara. Vocês conhecem a história de Abraão e Sara? Essa história está no Antigo Testamento, se eu não me engano. Sara, ela queria muito ser mãe e não podia. Tentou de todas as formas e não conseguia dar à luz, não conseguia engravidar. E para a época que Sara vivia, a mulher, ela tinha que procriar. E a mulher que não procriava era vista como uma mulher impura, à margem da sociedade. E isso entristecia muito Sara, né? Embora na Bíblia não tenha o relato de que Abraão ficava cobrando isso dela, mas provavelmente ele era cobrado pela sociedade e automaticamente deveria repassar isso para ela. Então, e aí ela recebeu uma promessa de Deus, que ela seria mãe e Abraão seria pai. Só que ela a princípio não acreditou, porque ela estava já em estado de idade avançada e o Abraão também. Mas enfim, quem promete, aquele que prometeu para Sara é fiel para cumprir e não esquece nenhuma promessa que ele fez, nenhuma. Muito pelo contrário, quando ele cumpre até muito melhor do que aquilo que ele havia prometido, né? Muito maior do que a nossa expectativa espera. E aí, o que acontece? Sara, não querendo esperar ou não acreditando que iria acontecer a promessa dela, ela quis dar uma mãozinha, né? Qual foi a mãozinha? Trazendo Agar, que era sua funcionária, para poder ter relações com seu marido e assim gerar uma criança. E aí essa criança iria ficar sendo filho de Abraão e Sara iria também ser mãe dessa criança. Só que, gente, nós sabemos que esse tipo de coisa está fadada ao insucesso, né? E foi o que aconteceu. Agar, que era a funcionária de Sara e de Abraão, gerou Ismael, e quando gerou Ismael, ela se sentiu a bambambam do negócio. Agora eu sou mãe do filho do dono da casa, do filho disso tudo. E aí eu tô acima de você, e começou a humilhar Sara. O que estava ruim ficou pior. Tá vendo? Quando a gente quer dar uma mãozinha, onde a gente não tem que colocar a mão, o que tá ruim fica pior. Precisamos ter entendimento e sabedoria com relação a isso. Continuando a história, Sara chegou um momento que ela não aguentou mais, conversou com Abraão e Abraão pediu para que Agar fosse embora junto com o filho Ismael. E aí, eu não tenho certeza, tá, gente? Eu escutei uma vez numa palestra onde a pessoa relatou que, ao que parece, Agar foi para aquelas bandas que hoje é conhecida como faixa de Gaza. E aí, logo depois veio a promessa de Sara, que foi Isaac. Nasceu a promessa. E aí, Sara não poderia ter esperado, ao invés de tentar dar uma mãozinha e feito Agar ter gerado de Abraão, Ismael, e aí, se ela ia receber a promessa? Pois então, Sara foi mãe, recebeu a promessa, né, Isaac, sendo que Agar foi com o filho Ismael para essas bandas lá, só que Deus foi misericordioso, né? Desculpa, embolei aqui. Foi misericordioso com eles e os salvaram da morte, porque eles foram para o deserto. E assim, hoje, tendo esse entendimento, eu até posso entender, e aí, de repente, é o que explica esse ódio todo lá naquele lugar, né? Do povo lá da faixa de Gaza com o povo de Israel, se odeiam só pelo fato de um existir, né? E por quê? Porque no passado, a atitude, né, de quem veio primeiro, de se antecipar, de colocar a mãozinha onde não era para colocar, olha o que aconteceu hoje, o que acontece ainda hoje. Essa guerra estourando lá, quer dizer, essa batalha, né? Porque uns falam que não é guerra e eu não sei o que dizer, mas o fato é que
Pessoas têm ódio de outras pessoas pela nacionalidade, pela religião, pelo Deus, porque o Hamas acha que o Deus deles é mais importante, que é o principal, e Israel fica na luta e sendo atacado o tempo todo, né? Enfim, hoje, fazendo essa analogia, eu consigo compreender, porque o ódio não é de hoje, foi da mãozinha feita lá atrás, foi da mãozinha dada lá atrás. E aí, qual foi a percepção, qual é a alusão que eu quero trazer para vocês nessa história? Qual é a mãozinha que você tem tentado dar na sua vida? O que você tem feito, né, de natural, de ordinário, para que o extra, para que o sobre aconteça? Por quê? Gente, o natural é para a gente colocar a mão e fazer. Só que o sobrenatural não é pra gente fazer, não é pra gente dar a mãozinha. O extraordinário não é pra gente fazer, não é pra gente dar a mãozinha. E aí muitas das vezes a gente não faz o natural, nem o ordinário, e fica querendo botar a mão naquilo que é para Deus fazer. E aí o que acontece? Fica gerando guerras. Você faz aqui hoje e de repente lá na frente, daqui a alguns anos, você vai gerar guerras. Porque você colocou a mão onde você não deveria. Você fez o que não deveria. Porque você não soube esperar, fazer o que é para ser feito e esperar. Se você faz o natural e o ordinário, espera que o resultado vai vir. Se você faz... Eu participo de uma mentoria anual que eles falam o tempo todo, faça feijão com arroz, bem feito, que o resultado vem. E aí você não faz o mínimo, que é a tua parte, e quer ficar dando mãozinha, quer ficar colocando a mão na parte que cabe a outras pessoas, que no caso, nem pessoas, que no caso é quem te prometeu, que no caso da Sara foi Deus que prometeu a ela. E aí ela fica querendo colocar a mão para acelerar o processo, e aí não acelerou o processo. Ela trouxe mais dor, ela trouxe uma guerra que até hoje tem lá aqueles conflitos. Olha quanta coisa de ruim acontece quando a gente tenta colocar a nossa mão onde não é para colocar. Olha quanta coisa de ruim que a gente acaba gerando quando a gente tenta se adiantar, uma coisa que não é para se adiantar. Gente, tudo nessa vida tem um processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Tudo nessa vida tem seu tempo pré-determinado. Faça o que é para você fazer. Faça o que está ali destinado para você. Não fique colocando a mão, querendo colocar e se adiantar aonde que não é para você. Pare de querer fazer, Tem muita gente que fica querendo manipular, por exemplo, a vida do outro. Vida de irmãos, vida de filhos, vida de cônjuge, vida de pai, mãe. Para quê? Não, eu vou fazer, vou me adiantar, vou fazer por ele para poder acelerar o processo. Gente, de repente você está querendo acelerar o processo de uma pessoa que ainda não está amadurecida. E aí acaba que a bênção vira maldição. Pare de colocar a mão onde não é para você colocar. Vá até onde é para você ir. Faça a tua parte, que é o natural, é o ordinário. E deixa a parte que é de Deus, extraordinário e sobrenatural fazer. É isso, gente. A reflexão que eu trouxe hoje para vocês, trazendo aqui a questão da história de Sara com Abraão e o porquê aquele conflito todo que tem acontecido durante anos e anos e anos e anos lá naquelas terras. É isso. Não coloque a mão aonde não é para você colocar. Não queira adiantar aquilo que você ainda não está preparado para receber. Ok? Um beijo, fica com Deus. De carona com a Mi, fica por aqui. Beijo, tchau!